A graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Como é que vocês estão? Como é que estão aí esses dias de estudo? O Espírito Santo tem ministrado, o Espírito Santo tem falado ao coração de vocês? Com certeza, né? Quando nós paramos para ficar ali aos pés do Senhor, meditando nas coisas eternas, meditando na sua palavra, estarmos colocando diante dele tudo que precisamos, a gente vai crescendo no Senhor. De glória em glória, a gente vai melhorando no Senhor. Amém? Hoje eu queria começar lendo um versículo e depois nós já vamos orar, Orar, queridas, amém? O versículo está lá em 2 Coríntios 4. Deixa eu baixar aqui, porque às vezes tem algumas irmãs que não conseguem às vezes ouvir. 2 Coríntios 3, que diz assim: Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todas nós, dos quais o véu foi removido, dos quais a separação entre nós e Deus foi tirada, podemos ver e refletir a glória do Senhor, amém? Todas nós que entregamos nossa vida ao Senhor, que aceitamos o sacrifício de cruz no Calvário, a remoção, a divisão entre nós e Deus foi feita. E podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma dia após dia, gradativamente, a sua imagem e semelhança, deixando-nos cada vez mais parecidas com Ele. Então, dia após dia, o Senhor vai nos transformando, deixando cada dia mais parecidas com Ele. Por isso que temos trabalhado quem somos, não é? Para a gente entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, como temos que viver esse tempo aqui, tudo que vamos ter que vencer, todos os desafios que vamos ter que alcançar, para a gente entender isso e de glória em glória sendo transformadas para louvor e glória do nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Amém? O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de maravilhas, o Senhor é Deus de conserto, o Senhor é Deus de santificação, o Senhor é Deus de perdão, o Senhor é Deus de todas as coisas maravilhosas que você imaginar. Cristo cura, salva, liberta, reconcilia, restaura, traz à existência as coisas que não existem. Aquilo que não há, Ele traz. Aquilo que é ruim, Ele transforma em bom. O que é bom, Ele transforma melhor. O que é melhor, Ele transforma em constância, em esperança, amém? Então é isso que nós estamos aqui fazendo, né? Eu era para ter enviado esse vídeo ontem, não enviei porque verdadeiramente hoje é quinta, não é isso? Terça e quarta para mim foi assim, queridas, foi uma correria, um desafio, meu irmão internado, tendo que ir lá, tendo que ficar lá, meu marido também não passou bem, tive que cuidar também, ir com ele para o hospital, eu em crise de asma, amém? Então desde terça-feira... Então vai ter horas que eu não vou ter voz direito, tem que tomar uma aguinha, me aquietar, porque a minha oxigenação foi muito lá embaixo, foi a 91. Então assim, terça e quarta foi um zoom, foi um ciclone aqui em casa, né? Uma tempestade aqui em casa. Então, meu irmão, meu marido, mas glória a Deus, é dia após dia, amém? Não esqueci de vocês, lembrava de vocês, orava por vocês, orava por esse trabalho, mas eu não consegui um momento meu, quietinha aqui no meu lugar, para estar em comunhão com vocês. Foi por isso essa correria, tá? Hoje, então, repito, vocês ainda vão me sentir bem cansada, às vezes eu vou ter que dar uma paradinha, tomar um copinho d'água, respirar, porque ainda estou na crise de asma, tá? Mas tudo isso são coisas dessa terra, né? Coisas da carne, coisas do terreno. Lembra desde o primeiro dia? Natural do sobrenatural, terra do celestial, né? Céu, terra,
Vamos em frente, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, as tempestades vêm e passam. Amém? O importante é a gente ficar em pé. Feche seus olhos, vamos orar, minhas amadas. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua glória, diante do teu altar neste dia, Pai, para glorificar o teu nome, para exaltar a tua presença, para bendizer a ti por tudo que tu és. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és exaltado, tu és o Deus sobre tudo que temos, sobre tudo que somos, meu Senhor, meu Pai, meu Redentor. Graças te damos, Pai, por este dia. Glórias te damos pela saúde física, mental, emocional, espiritual. Graças te damos pelo pão de cada dia. Graças te damos pela salvação em Cristo Jesus. Graças te damos pelo sangue do Cordeiro que, vertido na cruz do Calvário, foi derramado por nós. Senhor, que o teu Espírito em nós faça uma grande obra nesse dia. Que mais um pouquinho possamos crescer, que mais um pouquinho possamos ser santificadas, purificadas, tratadas, vivificadas, Senhor, curadas, fortalecidas, para que o teu nome, tão somente o teu nome, seja engrandecido em nossa vida e através de nossa vida. Meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar a vida das minhas irmãs. Abençoá-las com toda sorte de bênçãos espirituais que estão guardadas nas regiões celestiais, conforme nos afirma Efésios capítulo 1. Abençoa, Deus. Abençoa agora, Espírito Santo de Deus, decanta rabarevasteias. Abençoa com teu poder, meu Pai. Abençoa com a tua glória, meu Pai. Abençoa com a tua presença, meu Deus. Porque precisamos de ti. Porque precisamos, Pai, de ti para fazer todas as coisas. Colocamos a nossa vida dos familiares, Senhor, a nossa vida, Pai, daqueles que estão em nossa casa, a nossa vida dos nossos parentes, a nossa vida dos nossos amigos, Pai, a nossa vida, Senhor. Colocamos tudo em tua mão, Senhor, em tuas mãos, meu Deus, para que o Senhor venha realizar a tua boa, perfeita e agradável vontade na vida de cada um de nós. Pai, tudo que temos e somos está em ti, Senhor, e é para a tua glória que tudo volta. A tua palavra diz, a tua palavra afirma que tudo que temos vem de ti e para a tua glória nós devolvemos a ti. Obrigada, Pai. Fala conosco, nos colocamos livres. Haja liberdade, Senhor. Espírito de Deus, haja liberdade para o teu fluir, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Haja liberdade para o teu fluir. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém? Gálatas 2, 19 a 20 diz assim: porque eu, mediante a própria lei de Deus, morri para esta lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificada com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne ainda, eu vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por amor a mim. Amém? Então, eu lembro que eu comentei com vocês que Efésios 2, versículo 6, diz que nós estamos assentadas com Cristo nas regiões celestiais. Aí você me pergunta, como isso? O nosso espírito, lembra que eu falei que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo, ok? O nosso espírito está com Jesus lá, está assentado à direita com Jesus lá ao lado do Pai. Mas a nossa alma, que o fim dela, o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma, ela está sendo submissa ao Espírito que está em Cristo, amém? E, de acordo com que eu vou sendo transformada, de acordo com que eu vou tendo as minhas convicções, eu vou então resplandecendo, mostrando isso através dos meus atos, amém? Então, a minha boca, a minha mão, meu pé, os meus olhos, enfim, o meu corpo, ele vai refletindo aquilo que a minha alma está adquirindo de santificação, de transformação, de purificação, de vida em Cristo. Né? Então, no Espírito, eu vou recebendo, amém? Porque eu estou sentada lá com Cristo, aprendendo tudo.
ele vai enviando a minha alma e eu vou colocando a minha alma em submissão ao meu espírito em Deus, aprendendo na oração, aprendendo na palavra, aprendendo com o Senhor, e vou resplandecendo, vou testemunhando desse aprendizado através das minhas atitudes. As minhas atitudes vão demonstrando aquilo que minha alma já está recebendo no Espírito em Cristo, amém? Então, é ali, diante das pessoas e diante de Deus, no meu secreto, que eu vou mostrando quem eu sou, amém? A que eu estou dando mais atenção, a que meu coração está cheio, tudo aquilo que nós já falamos desde o começo, tá? Então, no Espírito, eu vou recebendo de Deus, porque eu busco em oração, porque eu busco na palavra, porque eu busco na comunhão com os irmãos, na igreja, porque eu busco diante do Senhor, porque eu estou me autoexaminando todo dia, né? Eu estou aprendendo qual o caráter de Deus, o que Deus espera de mim, estou me olhando no espelho espiritual, né? Fazendo sempre a minha radiografia espiritual, e a minha alma está se aperfeiçoando, está se purificando, está se limpando, está sendo transformada de glória em glória. Amém? Para louvor do nome do Senhor. E então, os meus pés, os meus olhos, a minha boca, as minhas mãos vão testemunhar dessa transformação através de minhas palavras, porque pelas quais eu vou viver, pelas quais eu vou me alimentar, já falamos sobre isso, e eu vou então vivendo em Deus. Amém? Então, hoje, nós temos algumas perguntas. Nós vamos continuar as nossas perguntas, amém? Qual é a visão que você tem sobre o que Deus tem para ti? Diante de tudo que nós já estudamos, como vemos a vida, como nos vemos, quem é Deus para nós, tudo isso que nós já estudamos, qual é a visão do que você acha dentro da palavra logos, que é a palavra geral de Deus para a humanidade, e a palavra rema, que é aquela palavra para você, amém? Toda vez que a gente fala a palavra logos de Deus, é a palavra literal do que Deus tem para toda a humanidade, tá? E a palavra rema é aquela palavra que é para você específico, é aquela palavra que vem direcionada para a tua vida especificamente, amém? Então, palavra logos é a palavra de Deus, ok? Tá aqui a Bíblia, que a gente sempre estuda, que é para toda a humanidade numa direção só. Mas a palavra rema, ela é para você, específico para os assuntos pessoais entre você e Deus. Então, dentro dessa palavra logos, que é a palavra geral, que é o nosso referencial do que podemos e não podemos, do que é certo, do que não é, do que agrada a Deus, do que não agrada, do que faz parte do caráter de Deus ou não, do que o Senhor espera ou não de nós, existe uma palavra rema, que é a especial. Por exemplo, vou dar um exemplo. A palavra logos de Deus, ela diz lá em Hebreus que todos nós devemos congregar, amém? Então, todos nós devemos estar dentro de uma igreja, congregando, debaixo de uma submissão pastoral, de uma liderança espiritual, em comunhão com os nossos irmãos, vivendo ali a vida de comunhão de família espiritual. Pronto, isso é a palavra logos de Deus. Ordem, decreto de Deus, amém? Agora, onde eu vou congregar? Aí é uma palavra rema. A Bíblia diz que Deus tem um lugar para cada um, para ali oferecer o seu trabalho, oferecer sua saúde, seu tempo, devolver o seu dízimo, enfim, para ali crescer em comunhão com Deus, amém? Então, é uma palavra diferenciada para você, amém? Deixa eu ver um outro exemplo. Pronto. Deus tem um casamento para as pessoas, amém? O homem e a mulher se juntem e os dois procriem e deem continuidade à vida. É uma palavra logos de Deus. Homem e mulher se unam e façam-se uma só carne e deem prosseguimento à vida, ok? É uma palavra logos, uma palavra geral. Agora, com quem eu vou me casar? Com quem eu vou dividir a minha vida até o fim? É uma palavra rema. Aí ela vai ter uma pessoa específica para você. Amém? E eu defendo até o fim que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, amém? E nesse propósito, ele nos permite amar, né? Ter prazer, nos sentir bem, nos sentir amados, amar e ser amado, compreender e sermos compreendidos, porque o casamento é uma troca, amém? O casamento é eu vou cedendo aqui, o outro vai cedendo de lá. Casamento é isso, amém? É uma só carne,
dividindo aí a vida em comum. Então, é uma palavra logos que o homem e a mulher se casem e procriem. Ok. Agora, a palavra rema. Quem é o homem que Deus tem para você, que juntos vocês vão gerar outros filhos, juntos vocês vão testemunhar Cristo, juntos vocês vão fazer a obra de Deus? Quem é? Então, Deus não une pessoas. Deus une propósitos. E dentro desse propósito, Ele nos permite ter alegria, ter prazeres, viver bem nessa terra. Deu para entender? Então, dentro dessa palavra rema, dessa palavra do que Deus tem para você, qual é a tua visão do que Deus tem para você? Pastora, eu não tenho visão de nada. Então, vamos buscar comunhão em Deus. Senhor, o que o Senhor tem para eu fazer? Onde eu posso ser útil? Queridas, todo dia 1º de todo ano eu escrevo na minha agenda: Senhor, faça a minha vida valer a pena neste ano. Eu quero ser útil para o Senhor. Eu quero viver uma vida de frutos dignos de arrependimento, dignos da salvação, dignos de eternidade. Eu quero viver uma vida de frutos para a eternidade. Amém? Então, qual é a visão do que o Senhor tem para mim? Pense sobre isso. Não, eu não sei. Então eu nunca pensei, mas a partir de agora eu vou buscar saber. Amém? Sempre julgando na palavra. Sempre julgando na palavra. Amém? E é para isso que os líderes existem também, para dar orientações. Mas se você buscar de coração, o Senhor vai te dizer o quê, onde, de que forma, em que tempo. Lembra quando falamos de dons e talentos? Tá vendo como o processo vai crescendo? A gente lá atrás falou de dons e talentos. Quais são? Agora eu já estou te perguntando. Dentro desses dons e talentos, qual é a visão do que Deus tem para você nesta terra? Em todas as áreas. Fica essa pergunta. Outra. Dentro de tudo, dessa visão do que Deus tem para você, que você já sabe ou ainda vai descobrir, ou vai aperfeiçoar agora, e de tudo que você já meditou e já descobriu, o que Deus poderia ter feito diferente para você alcançar essa visão? E por quê? Então eu já descobri muita coisa da minha vida, já descobri qual é a visão do que Deus tem, ou então eu já descobri, mas eu vou aperfeiçoar, ou então eu ainda vou descobrir. E aí, dentro dessa visão, o que Deus poderia ter feito diferente para eu já ter alcançado essa visão, ou estar aperfeiçoando, avançando com muita perfeição na santificação do Senhor esta visão? E por que você acha que Ele teria que ter feito diferente? Por quê? Eu quero ler algumas coisas para vocês. Ali, na posição de Efésios 2:6, onde diz que eu estou sentado com o Senhor nas regiões celestiais, existem algumas condições para mim, onde eu vou descobrir, dentro de tudo que Jesus fez para mim, qual é a visão do que Ele tem para a minha vida. A palavra rema, na minha vida familiar, na minha vida pessoal, na minha vida de sociedade, de conhecimento de pessoas, onde o Senhor me colocou, onde eu caminho, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, na minha vida de igreja, na minha vida talvez de missões, eu não sei o quê. Às vezes a gente se sente muito sozinho, já somos viúvas, ou então mulheres divorciadas, ou então mulheres que nunca casaram, enfim. E às vezes Deus tem um lugar de missões para você. Às vezes Deus quer usar os teus dons e talentos em outro lugar, que não seja aí onde você está. Quer te dar pessoas novas, um tempo novo, não sei. Pensa sobre isso. Então, ali, em Efésios 2, no versículo 6, eu vou ler aqui para vocês, diz assim: é pela graça que somos salvas, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos com Cristo. O que isso significa? O que esse versículo tão pequeno significa? Que em Cristo eu fui adotada pelo Pai,
por causa do que ele fez na cruz, como sua filha. Olha uma visão aí do que Deus tem para você. Filha, já falamos sobre paternidade. E sou verdadeiramente sua filha. Isso aí ninguém pode tirar de mim. Se eu já entreguei minha vida a Cristo, se eu sigo ao Senhor e tenho fé, eu sou filha de Deus. Com direito a tudo que uma filha legítima tem. Então eu sou herdeira e co-herdeira com Cristo diante de Deus. Eu sou herdeira de tudo que é bom que Deus tem para o ser humano. Eu sou herdeira de tudo que é maravilhoso que o Senhor tem na eternidade e aqui. Herdeira de dons, de talentos, herdeira de coisas que são necessárias nessa terra. Eu sou herdeira com Cristo das coisas que a palavra de Deus me diz. A palavra Logos, eu sou herdeira. Dentro dessa palavra Logos, que me diz tudo que eu tenho direito, pela graça e misericórdia do Senhor, o que Deus tem como palavra rema para mim, para você? O que é? Olha que coisa linda, vamos buscar em Deus? Como herdeira com Cristo Jesus, como co-herdeira com Cristo Jesus, porque sou filha de Deus, me tornei, deixei de ser criatura, passei do mundo, do império das trevas e fui para o reino do Filho do amor de Deus. O que Deus tem para mim? Ali eu fui redimida e perdoada dos meus pecados, tornando-me inculpável e irrepreensível. Pastora, mas eu continuo em terra e eu continuo pecando. Lembre do que nós falamos? Uma coisa é viver no pecado, isso é condenado. Outra coisa é ter momentos de pecado, onde o Espírito Santo tem liberdade de falar conosco e pedimos logo arrependimento. Onde há o Espírito de Deus, a liberdade, amém? Então eu posso, em Deus, me tornar inculpável e irrepreensível. Quem sabe você quer fazer a obra de Deus em missões? Não sei, isso está me vindo à mente agora que eu não sei. Se essa é uma palavra rema para você, não sei. Quando eu falo em missões, é em campo missionário, porque é cumprir o ID do Senhor e pregar o evangelho todas devemos, mas talvez um campo específico missionário. E você tem medo de ir ou o diabo fica falando na sua mente. Lembra das 3 vozes? A voz de Deus, a voz do diabo e a voz da nossa alma, da nossa carne, que é a pior de todas. É a mais complicada de ouvir. Quem sabe você não se sente apta? Nenhuma de nós somos aptas a nada. Tudo que fazemos, fazemos por graça e misericórdia. Até orar, a Bíblia diz que nós não sabemos orar. É o Espírito Santo que ora através de nós, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ali, eu fui reconciliada com o Pai e justificada diante dele por meio de Jesus, vivendo a justiça que ele me justificou e tendo paz com Deus. O propósito da visão de Deus para sua vida traz paz, porque a paz no coração é o árbitro de Deus. Será que você está em paz com tudo que você tem vivido? Ou será que você sente o tempo todo que alguma coisa está faltando e que você precisa estar em outro local, em outro momento, em outro tipo de coisas fazendo? Ou você está em paz, você sabe que você está vivendo a visão de Deus para sua vida em todas as áreas? Você está em paz com seus relacionamentos? Conjugal, com filhos, com os familiares, em paz no seu trabalho, em paz na sua faculdade, em paz na sua igreja? Eu não estou falando que você não tenha problemas. Problemas todos nós vamos ter. Acabei de falar que eu tive 2 dias aí de tempestade, ciclone, maremoto, tsunami. Mas eu estava em paz, porque eu sabia que ia passar. Eu estou falando de estar em paz. Ou você sente que algo está precisando ser revelado em seu coração, ou já foi revelado e tomada a decisão. Ali, em Romanos 2, em Efésios 2, versículo 6, onde eu estou assentada com Cristo, eu tenho a certeza de que eu não tenho mais condenação nenhuma para mim. Então eu posso sim fazer a obra de Deus, eu posso sim, como filha, como co-herdeira com Cristo, perdão, irmãs, perdão, viver um bom casamento, ser uma boa mãe, ser uma boa filha, ser uma boa amiga, ser uma boa irmã, ser uma boa obreira da casa de Deus. Eu posso sim pregar, eu posso sim orar, eu posso sim interceder, eu posso sim adorar. Intercessão é algo que nós estamos precisando muito, tá, gente?
botar o joelho no chão e orar pela nossa família, orar pelos nossos familiares, orar pelos nossos colegas, orar pela nossa igreja, pelo nosso bairro, cidade, país, mundo, planeta. Precisamos orar, precisamos colocar o joelho no chão e interceder. É tempo de intercessão, é tempo de revelação do Espírito ao nosso coração, daquilo que está acontecendo no mundo espiritual, e precisamos orar. Ou quem sabe você se sente condenado e não consegue ter liberdade de orar. Eu não sei. Porque se você sente assim, tem alguma visão que está embaçada em você. Você precisa ter uma autoridade em Cristo, como co-herdeira com Ele de todas as bênçãos de Deus, para pedir. Lembra? Você vai pedir, você vai receber, você vai bater, a porta vai abrir. Você vai clamar e você vai receber. Você não tem mais condenação. Nenhuma condenação há para aquelas que em Cristo Jesus estão. Nenhuma condenação há, mas pastora, eu tenho acusações. Então você precisa rever a sua vida, você precisa se colocar diante do Senhor, falar dessas acusações, confessar os pecados, buscar uma ajuda espiritual, confessar os vossos pecados uns aos outros, buscar uma liderança espiritual. Você precisa tirar todo o peso de culpa. Às vezes uma culpa que ainda existe, porque precisa ser trabalhada, ou às vezes nem existe, e o diabo está te perturbando com isso, e você não consegue ter visão do que Deus tem para você. E aí fica só dando a desculpa de que tudo poderia ter sido diferente. Por isso que eu te perguntei, dentro da visão do que você acha que Deus tem para você, ou de que você vai buscar agora, o que você acha que Deus poderia ter feito diferente? E por quê? Porque quando você for dizer o que você acha e for responder por quê, é que você vai ver se isso procede ou não. Porque a gente costuma falar coisas, liberar coisas. Mas nós precisamos entender o seguinte: por que você pensa assim? Quando a gente se olha no espelho e pergunta por que eu estou pensando assim, é que o Espírito Santo vai nos ajudar a dar respostas, e aí a gente vai ver se realmente procede aquele pensamento, se realmente aquele sentimento procede. Qual é a visão que eu acho que Deus tem para mim? Dentro da sua palavra geral, rema, para a minha vida específica. Dentro disso, que eu vou descobrir ainda, o que eu já descobri e vou aperfeiçoar agora, o que eu acho que poderia ter sido feito diferente por Deus, para que eu já estivesse vivendo isso, ou para que eu venha viver? Ok. Mas por que você acha isso? Será que realmente você não está vivendo, ou está vivendo, meio vivendo, mas você está dando desculpas por causa dos seus pensamentos e dos seus sentimentos que não estão alinhados com a palavra de Deus? Será que está faltando alguma pequena porcentagem aí de fé, de ousadia, de conhecimento e intimidade com Deus, de entendimento da vontade de Deus, para que você não consiga vencer o que você está precisando vencer? Por que você acha que Deus teria que ter feito algo diferente? Será que tudo o que aconteceu não é uma bênção hoje nas mãos de Deus para ser usada? Para que você possa ser um instrumento de testemunho, de bênção para os outros? Ou você só está arrumando desculpa para não levantar dessa cama, olhar para avante e falar: eu vou viver hoje o que Deus tem para mim, da forma que Ele tem para mim? Lembra de Jacó, quando ele briga com Deus em Peniel? Ele brigou com Deus ali porque Jacó era chamado enganador. Jacó significava enganador. E ele já tinha realizado atitudes, ações de acordo com seu nome. E ele teve uma luta com Deus em Peniel, e ali ele se transformou em Israel, um príncipe de Deus. Aquele que luta com Deus e vence. Aquele que luta com Deus e vence. Não é aquele que luta contra Deus, porque ninguém pode lutar contra Deus, muito menos vencer. Mas é aquele que luta com Deus e vence.
se transformou em príncipe de Israel. Será que se você teria hoje condições emocionais e espirituais de vencer como Jacó venceu? E ainda teria o seu nome mudado, como Jacó teve? E Jacó leva uma espadada na sua coxa, uma espadada celestial, para ali ele ficar marcado como aquele que lutou com Deus, aquele que disse: não saio daqui até receber a sua bênção, não saio daqui até receber a sua resposta, não saio daqui até receber a sua cura, não saio daqui até receber entendimento, visão, direção. E aí, quando ele bate na coxa, ao amanhecer do dia, Jacó então é transformado. Você teria hoje condições emocionais e espirituais de ter esse momento de confronto com Deus, irmã? Para ser a sua vida transformada? Você tem tido uma vida compreendida das coisas do Senhor? Ou a sua vida é incompreensível nas coisas do Senhor? Isso é muito sério, porque isso vale a tua alegria, isso vale a tua paz, isso vale a tua felicidade, isso vale o teu propósito de levantar a cada manhã, isso vale a tua expectativa da eternidade, da constância, da perseverança. Ali em Deus, eu sou abençoada com todas as bênçãos espirituais, tendo as minhas necessidades supridas, sim. Necessidades. Nós não estamos falando de mimimi, não estamos falando de mimos, porque Deus, até isso, Deus nos dá, né, irmã? Deus nos dá os mimos de vez em quando, né? De vez em quando o Senhor nos mima, é muito bom, é muito gostoso. Você nem pensava naquilo. Nossa, eu tenho muita experiência nessa área de mimos do Senhor. Eu nem pensava naquilo, o Senhor foi e fez. Mas eu estou falando de necessidades supridas, tá? Porque nunca se viu um filho de Deus passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca se viu. Nem o filho, nem a descendência a mendigar o pão, a passar uma necessidade. Tá? Vou repetir, não estou falando de mimos, não estou falando de coisas a mais. Não. Isso aí são momentos de bênção. Estou falando de necessidades. Você é uma abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais. Ali eu posso obter os ramos do fruto do Espírito em mim. Lembra dos ramos do fruto? Gálatas 5, 16 a 21, frutos e obras da carne. Lembram disso? Eu tenho esse direito de ser essa pessoa que vou plantar, que vou semear, onde eu for plantada pelo Senhor. Eu sou selada ali pelo Espírito Santo, sou ungida, sou capacitada. Unção significa capacitação, significa poder espiritual para cumprir um chamado, para cumprir um propósito de Deus. Vou receber uma unção de sabedoria, uma unção de poder de milagres, uma unção de conhecimento para pregar, para ministrar, para ser instrumento diante das pessoas, sendo protegida pelos anjos do Senhor. Ali me torno habitação do Espírito Santo. Ah, que coisa boa! Habitar nessa terra. Eu acho tão lindo o Salmo 37 que diz: habita na terra, alimenta-te da verdade, confia no Senhor. Habitar significa estar por um tempo, morar por um tempo, viver por um tempo. Habita na terra. Alimenta-te da verdade do Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Lembra? Conhecer, acreditar, entregar, confiar e viver. Conhecer, acreditar, entregar, confiar e viver. Ali eu tenho dons espirituais e total autoridade sobre as trevas, no poder do nome de Jesus, debaixo do sangue de Cristo Jesus. Minha irmã, tenha medo não. Jacó lutou a noite toda, sem medo nenhum, era ele o anjo ali, era ele o Senhor, né, gente? Na verdade. Não teve medo nenhum das trevas, sozinho.
e saiu vitorioso. Seu nome foi mudado. Ele recebeu uma unção, uma capacitação do Senhor. E a partir dali sua vida foi restaurada. Ele pôde cumprir os planos e propósitos do Senhor. Sem ser o filhinho da mamãe, sem ser o filhinho de Rebeca, o bonitinho de Raquel, perdão, o mimizinho da mamãe, o xodozinho da mamãe, se tornou um homem capacitado para através dele vir as 12 tribos de Israel, vir o povo de Deus marcado, selado, eleito nessa terra, para que através dele, desse povo, os planos de Deus, os sonhos de Deus fossem conhecidos. Ali, eu tenho a promessa de que eu sou mais do que vencedora em todas as visões do que Deus tem para mim. Mas eu sinto que Deus tem uma visão para minha vida, mas eu tenho medo de tocar nessa visão. Queridas, não tenham medo. Não tenham medo. Porque quando eu estou assentada com Deus, eu tenho a promessa de que eu sou mais do que vencedora. Sim, promessa de que eu serei mais do que vencedora. E é uma promessa que eu posso experimentar desde já. Então eu vou repetir. Talvez você conheça a visão de Deus para você. Talvez você esteja conhecendo agora ou vai aperfeiçoá-la, vai melhorar aí com esse estudo. Mas você fica botando impedimentos a essa visão porque você fica dizendo que Deus deveria ter feito diferente. Então eu quero que em tudo eu vou repetir, que você acha que Deus deveria ter feito diferente na sua vida. Você diga por quê. E ao dizer por quê, veja se isso procede, irmã. Veja se esse porquê procede. Eu sou o bom perfume de Cristo. Oh, irmã. Onde você chega? No trabalho, na faculdade, na vizinhança, na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com seus familiares, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, na igreja, no mercado, numa viagem, no hotel, no aeroporto, na rodoviária, no trem, no ônibus, no metrô. Você exala o sorriso, você exala um olhar de amor, um olhar de compaixão. Você exala nas crianças, nos idosos, nas pessoas, nos homens, nas mulheres. Você exala um ser diferente, que as pessoas ficam olhando para você, que elas veem uma luz, elas veem algo que elas não entendem o que é. Mas você deixa que elas se aproximam e elas possam saber o que há de tão diferente em você. Essa eu posso te garantir que é uma visão do que Deus tem para você. Passar exalando o bom perfume de Cristo. Ali, eu sou reconhecido por anjos, demônios e homens, que eu sou filha de Deus. Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Não tenha medo de estar em qualquer lugar. Faça a obra do Senhor. Talvez você esteja se achando sem vida, porque você não está fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus começa por um joelho no chão na sua casa, por uma intercessão pelas vidas, pela intercessão. E ali o Senhor começa a te ungir, te capacitar a coisas grandes. Ali você é livre, minha irmã. Não se deixe ser subjugada pelo diabo ou por pessoas que o diabo está usando. Você é livre. Você é livre para viver o melhor de Deus. Pastora, você não conhece a minha vida, meu casamento, meus filhos, minha história. Querida, você é livre. Vamos ser livres, vamos ser autoridade sobre todo o jugo que está sobre a sua vida. Olha o que Isaías 10, eu amo essa passagem. Isaías 10, 27 diz, olha que coisa linda. Diz assim.
Ih, gente, acho que eu esqueci aqui o versículo, misericórdia. Gente, eu esqueci o versículo, mas ele vai dizer assim, que a unção, ela paga todo o jugo da sua vida. A unção. Gente, eu vou ficar devendo para vocês esse versículo, tá? Tá aqui. Isaías 10, eu que errei o versículo. Naquele dia o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo de escravidão e o levantará de seus ombros. Naquele dia, diz o Senhor, Isaías 10, 27, o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo da escravidão e o levantará de seus ombros. Naquele dia, o Senhor quebrará o jugo por causa da sua unção. Então, a unção de Deus, o poder de Deus, Isaías 10, 27, ela quebra o jugo. A autoridade do Senhor, o amor de Deus, as estratégias do Senhor. Nosso Deus, é o Senhor dos exércitos, irmã. Jeová Tsiknedu. Nosso Deus é o Deus que salva, Jeová Rafá, é o Deus que está presente. É o grande eu sou, o grande El Shaddai, o grande El Elohim, é o Todo-Poderoso. É o Deus que faz todas as coisas acontecerem em nós, através de nós, apesar de nós. Está vivendo jugo? Vamos tirar esse jugo por causa da unção, por causa da capacitação, por causa da sabedoria, por causa do entendimento, por causa do poder da intercessão. Vamos viver algo diferente da parte do Senhor, irmãs. Em nome de Jesus. E eu vou ter, por causa de tudo isso, um coração segundo o coração de Deus. Porque quando Deus transforma Jacó, ele transforma o coração de Jacó, que até então estava cheio de atitudes erradas, apesar de já haver sobre ele a promessa. Antes mesmo que eles nascessem, havia uma promessa de que quem nasceu primeiro foi Esaú, depois Jacó, não é isso? Então, Esaú era o primogênito, mas havia uma promessa de que o segundo serviria ao primeiro. Perdão, de que o primeiro serviria ao segundo. Havia uma promessa de que a unção de todos os sonhos de Deus estavam sobre o segundo, que era Jacó. Havia uma promessa de que Deus iria cumprir. E quando Deus tem uma promessa, ele cumpre dentro da sua palavra. Eu não preciso criar estratégias mundanas para conseguir o que Deus tem. Então, naquela luta que Jacó teve com Deus, foi para que ele mudasse a história. Para que Deus mudasse o coração de Jacó, transformasse em Israel em príncipe de Deus, naquele que lutou com Deus e venceu e prevaleceu, naquele que teve a sua coxa. Existe nos tempos passados, nessa época, quando se batia na coxa, era um sinal de fidelidade, era um sinal de promessa, de honestidade, aquele trato, aquele voto, aquela conversa, enfim. Então, havia ali um momento de tratamento para a transformação do coração. Para a transformação do coração. E é assim que Deus te quer, amém? Coração cheio do amor de Cristo. Coração que reconhece seus erros, que é humilde, que é contrito. Coração que é quebrantado. Deixa eu ler uma passagem aqui para vocês que eu amo. Que diz assim, ó. Tá lá no Salmo 51, que diz assim. Salmo 51, que diz assim, queridas. Irmãs amadas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme e inabalável. Não me expulses da tua presença
e nem retires de mim o teu Santo Espírito. O sacrifício que o Senhor deseja é um coração quebrantado, humilde e arrependido. Então, um coração que é obediente, que é humilde, que é sensível para ouvir a voz de Deus, para entender a palavra Logos e a palavra Rema de Deus. Um coração arrependido. Este é o coração que Deus quer. Ele não deseja sacrifícios. Ele não deseja holocaustos. Ele só deseja um coração de fé nele. Um coração de conhecimento, de quebrantamento, sensível à voz dele. Coração arrependido para as coisas erradas. Um coração dependente do poder dele. Um coração humilde, queridos. Um coração que quer viver não a sua própria vontade, porque entende que não conhece nem o que vai ser daqui a meia hora, mas um coração que quer viver os caminhos do Senhor. Um coração alegre, grato, gratidão por tudo que você já teve, por tudo que você já foi, por tudo que você é, por tudo que você tem, por tudo que você vai ser. Por isso eu lhe perguntei o que poderia Deus ter feito diferente para que você hoje estivesse vivendo a visão dele, ou para que você estivesse no caminho da visão, ou para que você venha viver a visão. E naquilo que você acha diferente, por quê? Será que tinha que ser diferente? Será que se fosse diferente? Eu não sei. Você poderia ser a pessoa que você é hoje? Não sei. Será que muita coisa não foi necessária? E você está aí, em vez de estar murmurando, olhando para trás, e oh meu Deus, minha vida foi cruel, você está, poxa, eu vou usar isso para louvor e glória do nome do Senhor, eu vou transformar esse passado em peso de glória para a minha vida e de testemunho para as outras vidas. Será que não está na hora de você olhar para as coisas, para a vida, com um olhar diferente, minha irmã? Será que não está nessa hora um coração feliz em servir ao Senhor, aos irmãos na igreja, sem estar preocupada com a gratidão, com a recompensa, com o elogio, porque você não está servindo ao homem, está servindo a Deus. Eu sempre tive um princípio dentro do meu coração, que a pessoa que é fiel ao homem, e depois ela é fiel a Deus, no primeiro momento que ela puder, ela vai dar uma rasteira. Mas a pessoa que é fiel a Deus e por isso ela é fiel ao homem, aí ela nunca vai dar rasteira, porque tudo que ela faz é para o Senhor. E é do Senhor que ela espera a recompensa. É do Senhor que ela espera galardão. Então sirva aos seus irmãos na igreja, sirva aos seus irmãos, sirva as pessoas. Isso nos dá um propósito de vida. Gente, um maior propósito de vida. Depois da salvação, depois de servir a Deus, de adorar a Deus, de ser um intercessor diante do Senhor, sabe, de buscar ao Senhor, de ter sua vida com Deus, é servir ao seu próximo, seja o seu próximo quem for, seja o seu próximo sujo, limpo, fedorento, cheiroso, rico, pobre, agradável ou não. Porque quando você serve ao próximo com seus dons e talentos, quando você tem a visão do que Deus tem para você no local, no lugar, no tempo, no propósito, debaixo de todas as coisas, você é feliz e você está construindo para a eternidade. Então, muitas vezes, está focado só nas coisas ruins da sua vida, nos problemas do casamento, nos problemas de saúde. Quem sabe você está até doente de saúde, porque você não tem o propósito de servir a Deus. Gente, eu só não fiz ontem a gravação, porque eu não tive tempo mesmo, no sentido de parar, poder dar esse tempo para vocês. Porque mesmo do jeito que eu estava, eu não mudei muito. A crise de tosse que está melhor. Mas ontem eu tossia demais. Só porque eu entrei no antibiótico, eu entrei nos anti-inflamatórios, nos antialérgicos e tudo que precisa, é que eu estou um pouco melhor. Mas é porque eu tive que estar servindo aos próximos. Servindo ao meu irmão que teve uma cirurgia de risco seríssima, perfuração no intestino. Servindo aos meus sobrinhos, servindo ao meu marido, servindo, gente. Servindo a mim mesma, cuidando de mim também. Né? Então eu não tive esse tempo, ontem, anteontem, para parar e dar essa atenção a vocês que é necessário. Mas hoje eu estou aqui, mas na mesma, com os mesmos remédios, com as mesmas medicações e com a mesma correria, e já tendo que dar ali a medicação do meu marido, e entendeu? Já tendo que saber como é que tá meu irmão e tendo que fazer outras coisas.
E cansada, porque eu estou muito cansada por causa da oxigenação. Subi um pouquinho, graças a Deus. Mas então, assim, servir ao próximo. Gente, a melhor coisa frutífera dessa vida é servir ao próximo. Porque você está servindo a Cristo. Lembre de que eu fiz uma pergunta num desses dias atrás, eu não lembro exatamente qual, mas eu fiz essa pergunta. Se você ainda está viva, se você já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você ainda está viva, para quê que Deus te deixou aqui? Por que Deus, se você já está salva, Deus te ama e Ele ama estar com seus filhos, por que Deus ainda não te levou para o céu? Porque há um propósito. Porque há um propósito. Amém? Então eu queria deixar essas perguntas para você hoje, esses pensamentos, amém? Amanhã nós vamos tratar, o próximo encontro, né? Nós vamos tratar um assunto muito importante. E eu vou deixar já de cara, uma pergunta para você. Antes eu quero só perguntar se o seu coração é um coração ousado na fé, para crer em tudo isso, e se é um coração adorador de Deus. O seu coração é um coração ousado na fé, para acreditar na palavra Logos, na palavra total de Deus, e também na palavra Rema, aquilo que Deus tem para você. Seu coração é esse. Seu coração é um coração adorador do Senhor, que ama ouvir louvores, que ama ler a palavra, que ama orar, que ama cantar, que ama estar com o Senhor, aguardar o dia da sua volta. E eu quero lhe fazer uma pergunta que fica para o próximo encontro. O seu coração, já lemos que Deus quer que você tenha um coração humilde, um coração arrependido, um coração obediente, um coração sensível, um coração dependente. Não é isso? Eu quero deixar uma pergunta para você para o nosso próximo encontro. O seu coração, minha irmã, é um coração perdoador? O seu coração, minha irmã, ele é um coração perdoador? Dentro de tudo que nós falamos, ele é? Eu quero que você ponha o seu joelho no chão agora. Vai aí pro seu joelho no chão. Feche os seus olhos. Nós vamos ouvir um louvor. Depois desse louvor eu vou orar com você, amém? Põe seu joelho no chão. Depois eu vou orar com você. Ouça esse lugar. Ouça esse louvor.
Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos adorar o Teu nome agora, Pai. Nós queremos, Senhor, invocar o Teu santo nome, Pai. Adorar a Ti, meu Deus, na beleza da Tua santidade, Senhor. Adorar a Ti por tudo que Tu és, Pai. Eu quero clamar a bênção do Senhor sobre a vida das minhas irmãs, Senhor. Que o Teu Espírito venha, Pai, dar direção a elas, do que elas precisam fazer, de onde elas podem dar frutos, meu Pai. Tira toda angústia, tira toda aflição, tira todo vazio da alma delas, Pai. Senhor, dá propósito de vida, meu Pai. Dá propósito de levantar a cada manhã, Senhor. De dormir a cada noite. Propósito, Pai, de valores eternos, Pai. Dá amor por vidas, dá amor por almas, Senhor. Faz elas terem momentos de contrição na Tua presença, Pai. Ter um altar ali, Pai, elas e o Senhor, não é altar de pedras, é um altar de coração vivo, diante do Deus vivo, diante do Deus eterno. Vida de oração, vida de intercessão, vida de comunhão com a Tua palavra, vida de comunhão na igreja. Mostra a elas, Pai, se alguma não está congregando, onde deve congregar. Pai, mostra a elas onde o Senhor quer usá-las, com saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira. Deus, abençoa a vida das minhas irmãs. Nesse dia eu quero fazer uma intercessão pela vida financeira das minhas irmãs, para que elas possam produzir dízimos, ofertas para a Tua obra, para que elas possam ofertar, Pai, não somente o dinheiro, mas o tempo delas para a Tua obra. Quero clamar uma bênção de paz nos seus lares, para que elas tenham paz para poder fazer a Tua obra, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, dá visão do que o Senhor tem para elas, Pai. Tira os impedimentos que o diabo coloca, tira os impedimentos que a carne, Pai, que as fortalezas da alma, Senhor, doente coloca. Que haja saúde na alma delas, que haja saúde no coração delas, que haja saúde na mente, nos pensamentos e sentimentos das minhas irmãs agora. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende todo agir, todo ataque do diabo sobre a vida das minhas irmãs e coloca elas, Pai, num lugar de delícias na Tua presença. Há um lugar onde nada pode ir contra nós, um lugar onde nada pode ir contra nós, meu Deus. Coloca elas nesse lugar, meu Deus. E que elas possam refletir através de seus atos, Senhor, este lugar de adoração, este lugar de segurança, este lugar de amor, este lugar de poder, este lugar de vida. Vivifica elas segundo a Tua palavra. Trabalha nelas segundo a Tua palavra. Purifica elas segundo a Tua palavra. Santifica elas segundo a Tua palavra. Fortalece, dá poder, dá unção, dá autoridade. Em o nome de Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. Espírito Santo, coloca elas neste lugar de adoração. Coloca elas neste lugar de adoração, meu Deus. Num lugar frutífero, num lugar de atitudes frutíferas, meu Deus. Meu Pai, assim eu quero abençoar a vida das minhas irmãs nesse encontro, Senhor. Neste 5º encontro, Pai. Abençoa. É o que eu te clamo, meu Deus, por graça e misericórdia. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida das minhas irmãs, meu Deus. Abençoa, Deus, a vida das minhas irmãs, meu Deus. Abençoa. Abençoa, Deus. Abençoa, Deus.
Lugar é no Senhor. Há um lugar, meu Deus. Há um lugar. Ah, meu Deus. Há um lugar. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor, meu Deus. Este lugar é no Senhor. Somente em Ti, Jesus. Oh, este lugar é no Senhor. Somente em Ti, Senhor. Somente em Ti, Jesus. Somente. Este lugar é no Senhor. Beijos, irmãs. Fiquem na paz de Cristo. Fiquem diante da glória do Senhor. Amo vocês. Jesus as ama muito, muito.